Fala moçada, canal Exatas Mil, Professor Colombo aqui com vocês em mais um exercício, mais uma dica aí, revisaço para o Enem. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho do cone lá da geometria espacial. Antes disso, não esquece de meter o dedão no like, se inscrever no canal e dar toda aquela força aí pra gente. Comigo. Bom, vamos lá começar relembrando alguns conceitos sobre o cone, certo? Nós temos aqui um cone. O cone ele é uma figura conhecido como sólido de revolução, porque ele é formado através de um triângulo, como vocês podem observar aqui na imagem acima, ó, que ele vai rotacionar em torno de um eixo para poder formar, né, no caso, esse sólido, que é o cone, tá? Então ele é um sólido de revolução, conhecido como sólido de revolução. Bom, esse sólido de revolução, cone, ele tem alguns elementos que são fundamentais. O que nós podemos dizer? Vou desenhar aqui um cone para vocês, para poder ficar mais claro. O cone ele vai ter uma base circular, certo? Como eu disse, ele é formado através de uma revolução de um triângulo, então ele fica com uma aparência desse tipo aqui, ó. Aquele famoso chapeuzinho de festa, né? O cone de chocolate, enfim. A gente consegue verificar no dia a dia vários exemplos aí do cone. E aí ele tem alguns elementos que são fundamentais, são importantes. Na sua base, obviamente, se é um círculo, nós podemos já ter aqui que o círculo, né, vai ter o seu raio. O raio vai estar aqui embaixo, ó, do centro desse círculo até qualquer extremidade aqui da circunferência, tá? Então esse aqui é o raio, maravilha. A altura, a gente tem um vértice aqui em cima do nosso cone, e a altura vai ser o quê? Vai ser o segmento que parte aqui desse vértice e vai até a base, formando um ângulo aqui embaixo ó, de 90 graus. Então essa aqui é a nossa altura, tá? Alguns elementos aí, estamos trabalhando alguns elementos do cone. E também é importante dizer a giratriz, né? A giratriz vai ser aqui, quando parte do vértice, até qualquer ponto aqui da nossa circunferência. Então nós temos aqui em verde um exemplo do que seria a nossa giratriz. Bom, um conceito muito importante, que cai em todas as provas aí, é o cálculo do volume do cone. Como calcular o volume do cone? O volume do cone é bem parecido com o volume de cilindro. Só que a única diferença é que ele é dividido por 3, né? Então a gente tem o quê? Tem a área da base vezes a altura, só que divide por 3. Maravilha? Quem que é a área da base? A área da base não é um círculo. A área de círculo calculamos como? Π vezes o raio ao quadrado, πr ao quadrado. Então, no lugar da área da base aqui, nós podemos colocar πr ao quadrado. πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3, certo? Então, esse é o volume aqui de qualquer cone. Perfeito? Então, nós podemos calcular aí o volume de qualquer cone através dessa fórmula. E aí, vamos aplicar aí um exercício na prática para poder revisar, relembrar aí esses conceitos de cone que podem cair na sua prova do Enem, que está chegando. Vem comigo. Então vamos lá, vamos resolver aqui esse exercício. O que está falando aqui? Uma empresa produz chocolate no formato de um guarda-chuva, certo? A parte do chocolate é um cone com raio de base igual a 1,5 centímetros e a altura de 6 centímetros. Usando π igual a 3, determine o volume de chocolate necessário para produzir 1000 doces iguais. Então, primeira coisa, vamos identificar. O cone ele tem esse formato que eu já coloquei aqui da imagem, tá? Que é exatamente o que ele falou, né? O guarda-chuva. O cone, né? Aquele cone de chocolate, ele fica de ponta cabeça. Seria essa segunda imagem aqui, que fica mais fácil de ter essa visualização. Mas é isso aqui. Aquele chapéu de aniversário, tá? Vamos identificar aqui os elementos de um cone. Então, o cone ele tem essa base circular, tá? Então, nós temos um círculo aqui. Beleza, se nós temos um círculo, nós podemos afirmar que esse círculo ele tem aqui um raio, né? Partindo aqui do centro. Então, essa medida aqui, ó, é o nosso raio. Ele falou pra gente qual que é a medida do raio. O raio é 1,5 centímetros. Perfeito. E a altura desse cone? Qual que vai ser a altura desse cone? A altura é isso aqui, ó. É aquela medida que sai com 90 graus aqui a partir da base circular, ó. E vai até lá o vértice. Então essa aqui é a altura. Opa, altura. A altura vale quanto? 6 centímetros. Beleza.
Como calcular volume? Como calcular volume de cone? Volume de cone. Vamos lembrar aqui, importantíssimo, tem que estar na ponta da língua. Volume de cone é calculado como 1/3 da área da base. Quem que é a área da base? A área do círculo vezes a sua altura. Ou seja, 1/3, o círculo nós calculamos como π vezes r ao quadrado. πr ao quadrado vezes a sua altura. Então, como que vai ficar isso aqui? Vamos aplicar aqui os valores, certo? Então, vou fazer aqui em cima para ficar mais claro. Então, o volume do cone vai ficar como 1/3. Ele falou para considerar aqui o π igual a 3. π é igual a 3, certo? Então, no lugar do π, coloca 3 vezes 3. O raio está aqui, ó, 1,5. Vai ficar 1,5 ao quadrado. Podemos escrever 3 meios, tá? Porque 3 meios é a mesma coisa que 1,5, tá? Então, ó, 1,5 é o mesmo que 3 meios em fração, beleza? Então, ficou 1/3 vezes π, vezes o raio ao quadrado, vezes a sua altura. Quem que é a altura? A altura é 6 centímetros, certo? Então, fazendo as continhas aqui, ó, vai ficar 1/3. Ó, vezes 3 já vai cortar, né? Já podemos cortar aqui já, ó. 3 com 3 já era, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Então, ó, já vai embora, certo? Elevando ao quadrado aqui essa fração, tem que elevar numerador e denominador. Importante, hein? Ó, temos uma fração elevada ao quadrado, elevo o numerador, elevo o denominador também, número de cima e número de baixo. 3 elevado ao quadrado dá 9, 2 elevado ao quadrado dá 4, o resto já sumiu, né? Vezes 6. Então isso aqui vai ficar como? Podemos simplificar aqui, ó, dividindo por 2 em cima e embaixo, fica 3 aqui, fica 2 aqui, certo? 9 vezes 3, 9, 18, 27, 27 dividido por 2, tá? Então, qual que é a unidade de medida desse cara aqui? Então vai ficar 13, né? 13,5. Tudo centímetros, então vai ser centímetros cúbicos, como é volume, lembra? Volume elevado ao cubo, a unidade de medida. Se fosse área, elevado ao quadrado e assim sucessivamente. Então, tá aqui o valor do volume. Só que ele fala aqui, ó, determine o volume de chocolate necessário para produzir quantos doces? 1000 doces iguais a esse. Então, nós temos um doce desse, tem esse volume. E um doce tem esse volume, para descobrir quantos que vão ter 1000, basta multiplicar por 1000. Então, basta eu pegar aqui e fazer o quê? Uma multiplicação por 1000. Quanto que vai dar isso? 13,5. Vamos dar uma apagadinha aqui. Vamos dar uma apagada, vai ficar mais limpo isso aqui. Então, vou pegar o volume de um cara desse aqui, ó. Volume de um cone de chocolate, multiplicar por 1000, certo? Então, fica como? Fica 13,5 vezes 1000. Dica, multipliquei por 1000, desloca a vírgula 3 casas para a direita. Então, ó, vou colocar aqui, ó, uma quantidade de zeros que eu não sei. A vírgula tá aqui, não tá? Ó. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Pronto. Certo? Então, ela vai parar aqui, ó. Então, não vai ter esse zero aqui. Então, no final das contas, como que vai ficar? A gente não vai ter esse último zero. E como resposta aí, vai ficar o 13.500, né? Então, 13.500 centímetros cúbicos. Tá? Esse aqui vai ser o volume de chocolate necessário para produzir esses 1000 cones. Maravilha? Então é isso, mais uma dica. Bora se preparar aqui com o canal Exatas 1000. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vamos pra cima que tá chegando. E conta com a gente nessa missão.